Boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo e em cada vídeo que nós estamos fazendo, sempre é para nós meditarmos um pouco sobre a vida, sobre nós mesmos e buscarmos nos conhecer um pouquinho melhor. E a frase que eu sempre tenho deixado, que é a base de nossos vídeos, é o seguinte: eu posso ser melhor do que ontem. Então, em cada vídeo que estamos fazendo, vamos estar meditando um pouquinho em relação àquilo que preciso melhorar, aquilo que preciso aprender e naquilo que preciso crescer. E na frase que nós temos hoje, ela diz o seguinte, que fala assim, ó: tenho tanto para melhorar em mim que não posso me tornar juiz de ninguém. Então, se cada um de nós tivéssemos isso em mente e fôssemos sinceros com nós mesmos, nós íamos ver que realmente essa frase tem tudo a ver. Se eu pensar um pouquinho e ver o quanto eu ainda tenho que crescer. Porque essa é a base do crescimento, é você saber que sempre vamos ter mais do que aprender, do que crescer, do que vencer em nós mesmos para ser pessoas melhores. E a partir do momento que, se nós tivéssemos esse pensamento de, em vez de ficarmos olhando para as pessoas e julgando as outras pessoas, nós ficássemos trabalhando em nós mesmos e buscando ser pessoas melhor, com certeza nós íamos ter um mundo muito melhor. Imagina se nós tivéssemos as pessoas preocupadas consigo mesmo, preocupadas com seus problemas, preocupadas com as suas dificuldades, e não preocupado com os outros, julgando os outros. E eu fiquei pensando em relação a essa questão, por que em vez de nós nos preocuparmos com os nossos problemas, de nós buscarmos um crescimento, nós temos a tendência de ficarmos julgando os outros, de ficarmos condenando muitas vezes outras pessoas. Por que nós temos essa tendência, essa facilidade? Porque na maioria das vezes é o que acontece. Muitas vezes quando até nós não queremos fazer isso. Então, na verdade, por que acontece isso? Porque, olha bem, se nós pegarmos um grupo de criança e colocarmos numa peça, e essas crianças, de alguma forma, fizerem alguma coisa errada que não deveriam fazer, quando elas forem cobrado, a tendência é um acusar o outro, entende? Eles nunca assumem a culpa. A criança dificilmente ela assume a culpa, ela joga a culpa no outro. Então, nós já trazemos isso do ventre, já desde criança. A nossa tendência é acusarmos o nosso próximo, é julgarmos o nosso próximo. Mas por que nós fazemos isso? Porque, na verdade, quando eu estou fazendo isso, eu estou tirando a culpa de mim e estou jogando em outra pessoa. É como se eu estivesse dizendo que, não, olha o erro daquela pessoa e para de olhar para mim. E muitas das vezes, eu olhando o erro do meu próximo, eu deixo de olhar o meu próprio erro. Então, essa é a questão que acontece na maioria de nós. Se você já parou para pensar, você vai ver que como é difícil nós assumirmos os nossos erros, como é difícil nós nos julgarmos a nós mesmos, nós olharmos para os nossos próprios defeitos. A nossa tendência maior é julgar as outras pessoas. Porque, como eu falei antes, quando eu estou apontando o dedo para o meu próximo, eu estou tentando fazer com que as pessoas não me vejam e vejam meus próprios erros. Então, essa é a questão maior que acontece em relação ao julgar. Agora, se nós pensarmos nessa frase que diz: tenho tanto para melhorar em mim, se eu parar um pouquinho para pensar e o meu foco for esse, aí sim eu vou poder conseguir crescer a cada dia. Como eu falei, na teoria parece muito fácil, isso na prática não é nada fácil, porque não é fácil você se enfrentar a você mesmo. Não é fácil você olhar no espelho e começar a ver os seus próprios defeitos.
Por isso que é mais fácil ver o defeito do nosso próximo. Mas a única forma de eu vencer os meus próprios defeitos é a partir do momento que eu olhar para mim mesmo e começar a reconhecer os erros que eu tenho. Aí eu vou começar a ter o princípio de buscar uma mudança. Como eu já falei antes em outros vídeos, eu só posso começar a buscar essa melhora na minha vida a partir do momento que eu reconheço os meus erros. Então, é algo que realmente eu preciso parar para pensar, me analisar e reconhecer os erros que eu tenho e não perder tempo, porque na verdade, quando eu estou olhando para o meu próximo, quando eu estou julgando o meu próximo, é só perca de tempo. Lógico que é importante você ajudar as pessoas, mas não julgar, não condenar as pessoas. Se eu tiver que ir até o meu próximo, que seja para ajudar, mas não para criticar, não para julgar, não para condenar essa pessoa. Então, da mesma forma, é o único jeito que eu tenho de conseguir melhorar. Quando eu realmente entender que eu não tenho direito de julgar ninguém. Se eu tiver que julgar alguém, que eu julgue a mim mesmo. Que eu me analise a mim mesmo e veja o quanto eu preciso crescer. Se cada um fizer isso, nós com certeza vamos ter um mundo melhor. Como eu falei, nós não podemos mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim mesmo. Então tem que partir de mim. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está baseado nisso também, que está lá em Mateus 7, o 1 e o 2, que diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então essa palavra está bem clara, também dizendo, não julgueis a ninguém para que não sejais julgados. Nós não queremos ser julgados. Nós não aceitamos muitas vezes quando as pessoas nos criticam. Então aquilo que eu não quero que faça comigo, eu não posso fazer com o meu próximo. Esse é o princípio. Esse é o princípio da vida, só que muitas vezes é tão difícil nós seguirmos esse princípio. A partir do momento que eu não julgo ninguém, eu não vou ser julgado também. E outra coisa que eu vejo que é a questão assim, ó, quando eu conheço os meus erros, quando eu reconheço os meus erros, quando alguém vir apontar os meus erros, essa pessoa não vai me atingir. Por que não vai me atingir? Porque eu já sei os meus erros. Então a pessoa não está me falando nada de novo, é algo que eu já sei. Por isso a importância de nós nos conhecermos os nossos erros, que a partir do momento que eu conheço os meus erros, eu vou começar a poder trabalhar os meus erros. E o seguinte, ninguém vai poder me acusar de nada, porque aquilo que a pessoa disser dos meus erros é algo que eu já sei. Entende? Então essa é a grande diferença. Não julgar as pessoas, não condenar as pessoas. Nós não temos o direito de condenar ninguém, nós não temos o direito de julgar ninguém. Se tivermos que fazer alguma coisa, que seja para ajudar as pessoas. E é isso que nós buscamos fazer com esses vídeos também, não julgar ninguém. É simplesmente levar algo para que nós possamos meditar. Algo que nós possamos pensar e ver em nós mesmos, como eu falei antes, também é algo que cada um tem que pensar para si próprio, cada um tem que se analisar a si próprio. Cada um conhece a sua vida, cada um sabe aquilo que é e aquilo que tem. Então cabe a cada um. O único que pode nos julgar é Deus, porque Deus é que conhece tudo sobre nós, até muitas vezes nos conhece mais do que nós mesmos. Então só Ele tem o direito de nos julgar e nem Ele nos julga. Entende? Então é isso que nós temos que entender. Nós não temos direito de julgar ninguém. Então, como diz, não julgueis para que não sejais julgados. Amém? Que você tenha uma boa noite e até o próximo vídeo.